Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo hoje Ian Salles. Fala pessoal, mais uma vez aqui a convite do Paulo. E vamos lá, nessa troca de ideia bacana com o pessoal da Bridge. Hoje nós temos aí convidados muito especiais, a gente agendou essa conversa aqui acho que há uns 4, 5 meses já. E, a gente está esperando já, né? Há muito tempo. Então agradeço a vida aqui do Dayan Ângelo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Fala pessoal, tudo bem? Legal. E Henrique Zabunia. Isso mesmo. Eu que agradeço o convite, cara. Tem um pouco tempo que eu tô na Bridge, já tô aqui fazendo podcast. É isso aí. Obrigado. Muito legal. E a Bridge Invest, o pessoal veio lá de Joinville, então, galera, vamos dar um like aí, comentar, compartilhar. E um grande esforço aí do pessoal aí tá aqui hoje no estúdio da Nambu para gravar mais esse episódio do Advisor Talks. Bom, eu gosto de começar sempre pelo começo, né? Eu sempre falo isso, né? Brincando. Mas assim, a gente sempre gosta de entender a trajetória dos nossos convidados, né? Como, por onde começaram e tudo mais. Então, assim, começando contigo aí, daí, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente sobre a tua história, como é que você veio parar no mercado financeiro, por onde você passou, tua formação e tudo mais. Tá bom, legal. Acho que já faz um tempinho que eu tô no mercado, né? Tô desde 2009, né? 2008 para 2009, na realidade. Eu sou administrador de empresas com foco em comércio exterior, trabalhei bastante tempo como trader de exportação, ficava viajando, atendendo clientes pela América Latina. E quando eu estava na faculdade, eu dividia o apartamento com um amigo, o Eduardo Albo. Ele é irmão de um dos sócios da XP lá do início, o André Albo. E aí, por influência dele, na verdade, do irmão, a gente acabou entrando no mercado financeiro como cliente. E aí, num convite, a gente era muito amigo, acabei vindo trabalhar no mercado financeiro. Isso em 2009, né, como eu disse, 2008 para 2009. Eu comecei trabalhando na XP, num escritório de Joinville, chamado Manchester, um dos escritórios maiores. Tá lá até hoje, né? O escritório tá lá até hoje. Eu que não tô no escritório. Mas o escritório está lá até hoje. Em 2017, eu com o André Ramos, meu sócio aí, amigo pessoal, também tinha trabalhado comigo na empresa anterior, foi para o mercado financeiro junto comigo, trabalhava na Manchester. A gente resolveu, o André tinha saído do mercado, na verdade a família tinha um outro negócio, e ele ficou um tempo trabalhando com a família, e depois disso ele queria voltar para o mercado financeiro. Eu acabei convidando ele para trabalhar junto com a gente, juntos, né, na Bridge, né, como ela é hoje. Em 2017, então, a gente fez... 2017 surgiu a Bridge, né? Legal. A gente fez essa migração da minha antiga empresa, ali, antigo escritório e instituição para a Bridge, né? E a gente montou o escritório. Em 2017, quem estava lá contigo? Era você, o André? A gente começou pequeno, né? A gente fez eu, o André, e depois entrou o Luiz, o Pedro, depois vem o João, que está ali também aguardando. Legal. E aí depois vem outros assessores, né? Hoje a gente está em 9 lá, 10 assessores. Legal. Bacana. Bom, um abraço aí pro André, pro Jonathan. Pro Jonathan, o Jonathan também depois. Que não pôde vir hoje aqui, mas, a gente já vem conversando há um bom tempo, né? Que legal. E você, Henrique, como é que foi a tua trajetória? Como é que você chegou na Bridge? Por onde você passou e tal? Cara, a minha formação superior pouco tem a ver com o mercado financeiro, mas como é engenharia, a gente sempre aproveita alguma coisa, né? Eu me formei na UFSC em engenharia de aquicultura. Aquicultura, eu estava falando para os meninos hoje ali, porque o Vitor ficou impressionado com o meu conhecimento sobre peixes, que eu mostrei na viagem, porque a aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos. Entendi. Então, o que eu aprendi lá de mercado financeiro são os cálculos, né? Só que daí em 2012, calhou de eu passar no concurso da Caixa Econômica e eu assumi na Caixa, em 2012. Cara, fiquei lá até novembro do ano passado
E quando eu vim conversando com o Dayan desde o início do ano passado, apresentado por um amigo em comum, o que é a Bridge, o que a Bridge faz, e eu já com vontade de sair da Caixa. Em 2022 eu fiz a prova do CEA, né, a certificação de especialista em investimentos da Ambima, e foi assim, cara, tô ali na Bridge desde janeiro desse ano, então, se for ver, relativamente pouquíssimo tempo. Sim. Né? Mas há muito tempo já no mercado financeiro, né? Já tem um histórico longo dentro da Caixa, mas agora atuando de uma maneira um pouquinho diferente. Entendi. Ah, legal. E da onde veio assim, essa ideia de sair dos teus projetos, sair de onde você estava e de fato começar uma empresa, uma assessoria de investimentos, né? Tipo, como é que você idealizou isso? Por que levou você a tomar essa decisão? Acho que a gente sempre teve isso lá atrás, acho que mais ou menos em 2011, quando as plataformas abertas surgiram, assim, né? Antigamente a gente só trabalhava com um tipo de investimento com ações, né? Comecei como stockbroker mesmo, né? Então a gente só fazia ações, né? Operações de ações. E aí, na medida que o mercado foi evoluindo, a XP na época ela abriu a plataforma, começou a trazer outros fundos, outros ativos para negociar. E dentro do formato de trabalho, na ocasião, surgiu o que hoje é mais ou menos a abordagem de conselheiro financeiro, né, de advisor mesmo, né, onde a gente lida mais com o objetivo, com o patrimônio de cada um, e aí faz um plano baseado nisso. E eu acho que esse tipo de trabalho, para mim, ele abriu meus olhos, assim, eu gostava de trabalhar mais desse jeito, de uma maneira mais, acho que consultiva, mais de aconselhamento do que propriamente ali de distribuição de um tipo ou outro tipo de produto. E a maneira de trabalho foi mudando ao longo do caminho. E em 2017, mais ou menos 16 para 17, aí eu tinha outros sócios lá no escritório, acho que eles tinham uma visão um pouquinho diferente de crescimento até de expansão do nosso escritório anterior, e o foco era muito mais, como era o foco da XP na ocasião, era o crescimento da base de clientes com gerentes de banco, com profissionais com foco na carteira de clientes, trazê-los, né? Mas eles tinham um foco basicamente naquela distribuição de produtos específicos, e a gente fazia mais o serviço em si, né? Eu já fazia isso dentro do meu escritório anterior. Tinha um time lá que eu tocava, e a gente já tinha mais esse formato, essa abordagem um pouquinho diferente. Ela é um viés diferente, né? No dia a dia a diferença é pequena, a gente faz no escritório tudo que todo mundo pode fazer em qualquer outro, mas acho que a maneira que a gente aborda o cliente, que a gente leva a conversa, isso muda, né? Muda o dia a dia, muda tudo. Então, em 2017, a gente resolveu, obviamente por caminhos diferentes ali, seguir o trabalho da Bridge e fazer algo que fosse mais independente. Né? Essa era a palavra mesmo, né? Porque apesar de a gente estar numa plataforma aberta de distribuição, que era a XP, a gente tinha uma ligação muito forte entre a Manchester e a XP, inclusive elas são sócias hoje, né? E isso tirava um pouco da independência do serviço, na minha opinião. Né? E aí dentro da Bridge a gente quis fazer um pouco diferente, né? Quis criar um trabalho mais voltado ao planejamento em si, né? Ao acompanhamento em si, a entender o que o cliente queria de fato e aí buscar os caminhos existentes para isso, né? Até pegando esse gancho aí, que eu acho que esqueci de citar ali nessa minha trajetória, porque o Dayan falou gerente de banco, né? E eu saí da Caixa, eu estava atuando como gerente de conta PJ, né? Como cliente pessoa jurídica. E isso foi algo que me trouxe para a Bridge também, eu não queria mais ser gerente de banco. Porque a forma de atuar é bem diferente da forma que eles me mostraram. Porque o meu primeiro contato até seria como cliente da Bridge. E aí eu entendi aquela forma e falei, cara, tá aí, é isso que eu quero fazer. Apesar de ser mercado financeiro, também é diferente. Então, chegou um ponto ali que eu falei, cara, é isso, fechamos, vambora. E foi bem curioso porque quando eu pedi demissão, a gerente geral que estava lá, ela estava substituindo um gerente titular.
ela não sabia nem o que fazer, porque ninguém pede demissão da Caixa. Era fora da curva, né? Cara, até a gente entender qual que era o trâmite, assim, foi engraçado, cara. Mas é isso, deixar de ser um gerente de banco, que é o que o Dayan citou, para trabalhar de uma forma mais pessoal, sabe? Mais voltada, bem assim, com os olhos ao cliente mesmo. Esse movimento, né, assim, nos últimos anos teve bastante gente que fez esse movimento, né, de sair do banco, ir para o mercado das assessorias, né, teve muita gente que percebeu uma nova trajetória, novas possibilidades aí dentro da assessoria, né, mas é legal, bacana. Mas acabou que você ia entrar como cliente e virou um assessor da Bridge. Exatamente. E você virou cliente antes ou não? Cara, eu não podia, né? Porque estando na Caixa, acho que não podia migrar meus investimentos. Eu não sei, nem entrei nessa aí, porque a hora que eu vi, eu falei, pô, é isso, cara, é isso que eu quero. E aí, para ser assessor de investimento, tem que ter a Ancord, né? Sim. A certificação. Então, quando eu comecei a estudar para a Ancord, eu passei a entender mais ainda o que é ser um assessor de investimento. É legal você comentar isso, porque eu tive uma experiência semelhante também na pessoa física, porque eu nunca até então tinha dado tanta atenção, não tinha percebido, claro, eu acompanhei a XP e tudo mais, né, tipo, a gente teve até envolvido indiretamente no processo de IPO e tudo mais, mas eu não tinha me ligado ainda como que era ser um cliente de uma assessoria, né, até que eu tive a experiência. Eu lembro um dia eu acabei virando cliente de uma assessoria, e aí eu fui entendendo, né, melhor como é que era esse processo, né, dos assessores de investimentos e tudo mais, né. Foi aí também que começou a me despertar maior interesse, né, apesar de já estar atuando no mercado financeiro, eu não conhecia tão bem ainda esse universo das assessorias, né, mas é legal isso. Bom, vamos para o próximo bloco e vamos falar um pouco da história da Bridge. Vamos lá. Beleza? Então vamos lá. Bom, vocês vieram falando aqui pra gente, né, um pouco da carreira de vocês e tudo mais, contaram um pouco desse momento de criação da Bridge, né? Uhum. E que aconteceu de 2017 para cá, né? Como é que a Bridge evoluiu de 17 para 25, né? Olhando aí para trás, né? Bom, quando a gente começou, né, eu trouxe para o André um projeto, falei, olha André, eu estou migrando, vou montar uma empresa, né, um escritório, com foco no acompanhamento financeiro, acompanhamento patrimonial, né, essa abordagem, dessa maneira que eu acho que tem que ser. E a gente, enfim, entrou em acordo para a gente montar a empresa. E as primeiras coisas que a gente queria independência. Então, eu tinha saído da XP, né, existia a possibilidade de talvez continuar com a minha carteira de clientes na ocasião, conversando lá diretamente, carteira de clientes do André, mas a gente queria a independência, e a forma de trabalho, né, na ocasião que a XP tratava era um pouquinho diferente do que eu gostaria, e a gente foi buscar outras instituições. A gente fez uma espécie de roadshow, falou com algumas instituições, e a gente veio para cá, mas a gente veio contratar uma instituição para a gente levar nossos clientes para parceria. Né? Ou seja, a gente queria uma instituição onde a gente pudesse, onde o cliente pudesse abrir a conta, ter a liberdade de escolher o que quisesse, com um custo competitivo, com produtos competitivos. Eu tinha muito receio na ocasião de não ter muitos produtos à disposição, né? A gente, quando eu estava muito tempo dentro da XP já, e tinha, acho que a cabeça um pouco fechada, assim, para saber, bom, como é que tá lá fora, né? O que tem, né? Onde é que a gente vai conseguir uma plataforma aberta tão competitiva quanto, ou tão diversa? E na ocasião o BTG não tinha plataforma aberta, o BTG a gente falou com eles, visitou eles aqui, mas eles só iam abrir para assessores no final do ano, isso foi mais ou menos quando a gente formou ali em abril, março. Então só no final de 2017 o BTG ia ter a plataforma aberta para todos, né? Até falaram, pô, vamos aguardar um pouco. Cara, a gente não tem condições de aguardar, porque nossos clientes já existem, já estão ali, né? A gente já tinha um relacionamento com eles e muitos queriam nos acompanhar, então a gente precisava acelerar isso. A gente visitou, cara, inúmeras instituições, a gente visitou a Guide, a Modal,
a XP não, a Genial, que era a geração futura, ela estava trocando de nome, né, juntando as marcas, e dentro do que a gente conversou e o que das pessoas que a gente já conhecia, né, o mercado financeiro ele é amplo, mas as pessoas, pelo menos os executivos que tratavam isso estou falando de 8 anos atrás, né, eram os mesmos, né? Quem trabalhou no um e depois mudava para o outro. Um clubinho ali, né? Exatamente. Então eu encontrei, obviamente, várias pessoas que eu já conhecia da época da XP. E dentro desse relacionamento lá, a gente teve as portas abertas na Genial e montamos o nosso projeto. Na verdade, a gente contou o que a gente queria fazer. E a Genial tinha uma abordagem muito de ser independente, ou seja, eles queriam fornecer a tecnologia e a robustez do banco, da plataforma, para gestoras ou consultores ou assessores, enfim, de diferentes tipos de serviços para usar a plataforma deles. E a gente gostou do que viu, acabamos fazendo parceria com a Genial, mas a gente sempre prezou pela independência, ou seja, a gente não queria ter só uma plataforma, né, uma disposição, e a gente não queria trabalhar só com a distribuição dos produtos, tinha que trazer a solução completa para o cliente, né, se ele precisasse de uma coisa diferente, relacionado ao patrimônio, relacionado que envolvesse as decisões financeiras dele, a gente precisava atuar, né, então a gente começou a formar parcerias dentro de um escopo de serviço mais completo, assim. E foi isso. Então, desde 2017 para cá, a gente vem fazendo isso, primeiro com a Genial, depois em outras instituições, né, de vários tipos de serviço, obviamente. Hoje a gente está aqui falando da Bridge Invest, mas a gente tem várias empresas ali no grupo, né, cada uma atua ali numa área dentro do que pode ser feito, e digo de seguros, né, enfim, outras, hoje é um grupo, né, basicamente com várias atuações, e a gente começou a fazer parceria com todas essas instituições e seguimos o trabalho. E aí de lá para cá a gente sempre teve quando se fala com assessorias, né, muita gente está preocupada com a custódia, com a captação, com a quantidade de clientes, obviamente que isso que paga a conta no final da história, mas a gente sempre prezou pelo relacionamento, né? Acho que assim, o relacionamento é um trabalho de longo prazo, investir é um trabalho de longo prazo, né? Construir patrimônio é um trabalho de longo prazo, ninguém constrói patrimônio do dia para a noite, né? Anos e anos, e a gente se relaciona com o dinheiro até passar dessa para a próxima, né? Não é, cheguei no meu objetivo, cheguei em R$1 milhão, cheguei a 10, não é isso, né? Tu acaba o teu relacionamento com o patrimônio, com o dinheiro em si, no final da vida, quando ele passa, e ainda nem acaba ali, né? Acaba para ti. Mas existe a família, existe a sucessão familiar. Se eu construir o patrimônio e quero transferir isso para os meus familiares, eu preciso me preparar e me preocupar antes. Então, é um trabalho de longo prazo. E o nosso serviço tem que ser de longo prazo também, tem que ser com foco no longo prazo. Então, a gente sempre foi muito contra, assim, a focar na captação, focar em cliente, né? Acho que isso não pode deixar de olhar, né? Que é um cuidado, porque, de novo, é o que paga a conta no final da história, mas ela não pode ser a única coisa. Tipo assim, né? Vem aquele comando top-down. Galera, primeira quinzena do mês aqui, o produto é esse, segunda quinzena o produto é esse, tem que buscar o máximo de pessoas, etc, etc. Então, eu sinto muito essa dor, né, quando você fala, né, quando você comenta sobre isso, né? Eu acho que tem que ter intensidade, tem que ter o trabalho duro, tem que tem que ter fome, né? Tem que correr atrás, mas eu acho que tem que ser com bastante cuidado, né? Acho que cuidado e com foco no longo prazo. Acho que isso que a gente faz no dia a dia e transfere isso para o relacionamento com o cliente, né? Eu acho que é isso que a gente vem fazendo. E eu disse isso porque acho que a gente, pela estrutura, pelo conhecimento que a gente tinha, pela carteira de clientes, podia, né, focar se o foco só na captação, só no relacionamento do produto, a gente escala mais rápido, né? Contrata gente, né, vai colocando para dentro e isso vai avançando.
mas a gente não escala com qualidade na minha cabeça. E acho que esse trabalho tem que ser muito mais com foco no serviço. Naturalmente, isso acontece. Eu acho que de lá para cá a gente vem sempre assim, olhando muito os processos internos da empresa, digo, de relacionamento com o cliente, de como a gente estrutura até o próprio escritório para atender os assessores, né? E nesse tempo a gente vem fazendo isso. Prova disso, assim, de que o trabalho foi bem feito, foi indo, é que outras instituições começaram a nos procurar para justamente focar na parceria. Foi aí que veio depois o Safra, né? Em 2022. Na verdade, em 2020, 20 para 21, quando o Safra abriu a plataforma deles, aí ele fez esse projeto que hoje é o Safra Invest, ele buscou algumas assessorias e foi por executivos que a gente já conhecia da época da XP, da Genial, que depois estavam no Safra, acabaram nos procurando. Mas antes desse período do Safra, vocês foram prepostos de alguma outra empresa? Da Genial. A gente foi... quando a gente saiu em 2017, a gente fez a parceria com a Genial, relacionado à parte dos investimentos. Então vocês eram Genial, depois em 22 viraram o Safra. O Safra, na verdade, nos procurou em 21. A gente acabou, começamos, né, mais ou menos como o Henrique aqui, eu e o Henrique conversar, um namoro, mas a gente só virou essa chave mesmo de falar, olha, realmente faz sentido mudar pelos nossos clientes e não por nós em si, em 2022. Porque o Safra mostrou ali que tinha uma plataforma aberta tão competitiva, ou ia ser tão competitiva quanto as demais, quanto o BTG, quanto a XP, que já estava um pouco na frente na ocasião. Na frente porque começaram antes, né, não por quantidade ou qualidade. Só que tem muitas coisas que a gente não conseguia encontrar dentro de uma corretora, seja ou de um banco de investimento, né, como é o BTG, ou como era a XP na época. E existem outras necessidades relacionadas ao patrimônio que o cliente tem ao longo da vida, que não é só o investimento, não é só quando o cara está líquido, não é só quando ele tem o dinheiro disponível para investir. Ele às vezes vai precisar de crédito, às vezes ele precisar de uma solução para a PJ dele, para a empresa, para o capital de giro pessoal. Então, quando o Safra nos procurou em 22, tinha uma robustez de alternativas para a gente complementar o nosso trabalho com coisas que às vezes a pessoa tinha que ver fora, né? A gente olhava tudo, acompanhava, fazia um planejamento com o cliente, mas preciso comprar uma casa. Ah, não, então vou lá na Caixa. Preciso fazer um financiamento, então vou no Itaú. Porque ali dentro a gente ficava muito voltado com a parte de investimento, né? E o nosso foco não é o investimento, o nosso foco é a construção do patrimônio junto com o cliente. Depende do que ele quer fazer, né? E aonde ele quer chegar. E depois vocês fecharam, vamos dizer, com o Safra Invest e você acabou fechando ali um hub financeiro que você tem uma solução hoje, vamos dizer, 360 graus. Exatamente, assim. A gente até costuma se apresentar mais ou menos dessa maneira, né? Como que um hub financeiro, a gente quer ser uma referência do cliente, da família, para toda e qualquer solução que envolve a parte financeira, né? Tudo tem que fazer conta, como a gente falou ali. Ô Henrique, como é que você vê, assim, né, cara? Você que estava lá no banco e tal, e vem para essa realidade, né, do hub financeiro da Bridge Invest, e como é que você sentiu isso tudo? Cara, tem um exemplo agora bem recente. Acabei de abrir uma conta semana passada. É um cliente que ele presta serviço para a Alemanha e ele precisava trazer o dinheiro de lá para cá e pronto, a gente tem essa solução para ele também. Como eu disse, eu estou há muito pouco tempo ali, então eu tenho a ajuda de todos eles, né, para eu entender de que forma que a gente atua. E basicamente é simples, foi rápido, foi fácil, então tá ali, tá na prática esse hub, entendeu? E o que mais ele precisava foi uma conta PJ, então não é só a pessoa física. Foi aberta a conta PJ para fazer câmbio, para ter o investimento dele ali também, entendeu? Então, fica legal de trabalhar dessa forma, assim, né? Sim. Eu vi que tu me olhou antes porque eu fiz uma cara, assim, quando tu falou na orientação top-down. Cara, teve uma ocasião lá, e aí falando de banco como um todo, não importa qual banco seja, que o banco, ele faz esse papel de intermediação de capital de um lado para poder emprestar do outro. E aí o banco precisava ter lastro. Então vamos lá, é CDB agora, né? Vamos atrás de CDB. Com a Selic com viés de queda.
E aí um dos clientes me perguntou, tá, vamos lá, vamos fazer o CDB. Tu aplicaria o teu dinheiro aí no CDB? Aí eu olhei, putz, cara. E como era um cara que era meio amigo, assim, eu falei, cara, nesse momento não, porque o juro tá caindo, né? Não tem motivo. Ele falou, então o que tu tá fazendo aí, cara? Aí começa a virar essa chavinha, assim. Mas eu acredito muito nisso que o Dayan comentou, né? Porque eu também enxergo os negócios, né? Falando aqui do meu ponto de vista, eu também enxergo o negócio da mesma forma. Né? Se você olha até na nossa trajetória enquanto empresários aqui e tudo mais, a gente não tem zilhões de clientes, mas a gente tem clientes que a gente vai trazendo ao longo dos anos, entendeu? Tem cliente que tá comigo desde quando a gente abriu a empresa, por exemplo, entendeu? Sim, exatamente. Chega você vai construindo uma relação de confiança que, pô, né? Que nem Ele eu. sente isso, né? Sim. Por exemplo, outro dia um colega meu tava me perguntando os valores, um negócio de mecânico e tal, e tudo mais. Eu falei, cara, eu tenho uma relação de décadas com o cara que cuida do meu carro. Eu chego lá, eu não pergunto pra ele. Eu, tipo, simplesmente deixo a agenda, entrego o carro e pergunto que dia que eu vou buscar, entendeu? Eu não discuto com ele se eu vou usar a peça tal, se eu vou comprar na autopeça pra ele fazer o serviço. Por quê? E, meu, o cara faz isso há 30 anos pra mim. Eu tenho confiança no que ele vai me entregar a melhor solução que ele pode entregar, entendeu? E tem tudo a ver com essa perspectiva, né, que você estava comentando. Eu acho isso mesmo, porque, e, inclusive, é como tu falou mesmo, a gente é um escritório relativamente pequeno, né, 10 assessores lá, mas a gente tem clientes que estão há mais de 10 anos com a gente, né, 11, 12, tem um cliente que tem mais tempo do que a própria Bridge, porque ele já estava com a gente, comigo, né, no caso, antecipadamente. Hoje, eu até sempre costumo falar para todo mundo, né, a gente tem um método de atender, uma maneira de atender, que é uma maneira do escritório, e é muito importante que todo mundo lide dessa maneira, porque eu não estou lá na ponta hoje no dia a dia, atendendo cliente, na assessoria, fico cada vez mais só na parte estratégica, na execução da empresa, dos processos e garantindo que essas coisas saiam, que a nossa maneira de trabalho saia bem, mas e o cliente continua lá, ele não está lá só porque o Dayan me atendia e agora ele, né, continua me atendendo, não, é porque ele entende que aquele é a maneira de encarar o patrimônio dele, é esse método, e ele vai lidar assim dentro da empresa com quem estiver lá no dia a dia com ele na frente e tá tudo certo. Eu acho que tem tudo a ver, assim, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, conversando e tudo mais, né? Eu senti muito essa visão, né? Que não é só uma visão do tipo, eu tenho que vender algo, né? No final das contas tem um propósito ali, né? Exato. O propósito, ele tá acima do vamos vender o máximo de LCI e LCA essa semana, entendeu? Sim, exatamente. É isso aí. Legal. Seria a cultura da empresa, vamos dizer, né? Exato. Eu encaro dessa maneira, né? Eu sempre falei ali, a cultura é essa e a gente tem que replicar, né? E é isso que eu digo até, falando ali da nossa trajetória, a gente podia estar com foco em escalar com quantidade, podia, né? Foco sozinho, vai lá e faz, mas a gente quer a cultura forte, porque isso faz a gente chegar mais longe, ainda que um pouquinho mais devagar no início, né? E é isso mas se tu tem a cultura forte, tu sabe como é que a gente quer fazer, as pessoas que vêm para dentro também se identificam com isso. É difícil, a gente tem poucas pessoas que vêm e saem, né? A ideia é que fiquem, a gente prefere trazer poucos, mas que vistam a camisa do longo prazo, que entendem que a gente está fazando algo para a vida mesmo, né? Não é um negócio momentâneo, né? Não adianta vender aquele COI, receber na cabeça e no ano que vem o cara falar, meu, o que você fez aqui comigo? Exatamente. Tchau, obrigado. Entendeu? Exatamente. E o cliente identifica isso, né? Porque de repente ele fala com um assessor, depois ele vai conversar com um líder de algum produto, se não tiver bem alinhado, ele já fica meio... Com o tempo ele identifica, né? Acho que as pessoas elas podem no início ali, não, beleza, fiz, achei que era aquilo ali, mas com o tempo isso aparece, o relacionamento é um relacionamento, né? Um relacionamento de longo prazo, em algum momento as coisas aparecem como elas são de fato, então por isso que a gente prefere... Cada assessor tem o seu jeito de atender, mas todos dentro do jeito Bridge de atender, entendeu? Sim. Isso é bem legal, né? Bacana. Bom, acho que é isso, né? Bom, fechamos aqui um pouquinho da história da Bridge, dos valores, do jeito aí que a Bridge trabalha, né? Muito legal. Bom, vamos pro nosso terceiro bloco, então?
Ei, você é do mercado financeiro que está em busca de uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Eu tenho uma solução para você. Você precisa conhecer a agência Nambu. Ela produz websites, estratégias para captação de leads, mídias sociais e muitas outras coisas. Agência Nambu. É. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui no Advisor Talks, hoje recebendo o Dayan Ângelo, sócio fundador da Bridge Invest, e Henrique Zabunia. Isso mesmo. Acertei, então? Acertou. Henrique é assessor da Bridge Invest. Bom, muito bom ter vocês aqui, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora de mercado, alocação, tendências. O mercado está agitado pra caramba aí nas últimas semanas, né? Não só nas últimas semanas, né? Acho que 2025 tá assim... parece que cada semana estoura alguma coisa, né? Ou no Brasil, ou no mundo e tal. Como é que vocês estão sentindo esse momento lá na Bridge Invest? Oportunidades, gestão de risco aí, muita cautela. Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente da tua visão, Dayan. Eu costumo falar assim, brincando, né? Acho que o mercado está sempre agitado, né? O mercado financeiro tem essa dinâmica e eu acho que, claro, em momentos tá mais, né? Em outros momentos menos. Mas eu acho que desde a pandemia, eu diria que a gente sempre tem alguma novidade, assim, né? Alguma coisa que vem para balançar um pouco. Eu, quando falo, normalmente de mercado, de tendências, de oportunidades, muitos clientes perguntam, né? Muitas pessoas perguntam quando a gente se relaciona. E eu sempre uso uma analogia, que eu vou usar aqui de novo, é que nem quando a gente vai no médico, né? E imagina, tu chegou no médico e fala, pô, qual que é o remédio aí que tá mais curando, né? Difícil dizer isso, né? Difícil qual que é a melhor oportunidade em si, né? Se é para vou pegar uma renda fixa longa, vou pegar um título mais curto, depende muito do objetivo de cada um. Então, fazendo essa primeira introdução aqui, de novo, tudo vai depender do plano de cada um. É justamente isso que a gente preza lá e fala, né, e reitera assim, constantemente, né? Tudo depende. Eu acho que a palavra que eu mais falo lá, é bom isso aqui, falei, depende. Depende das perspectivas, exatamente, né? Ponto de vista, enfim, objetivo. Exatamente. Então, acho que tem muitas oportunidades, né, no mercado. Acho que com a taxa de juros alta para a economia real, aqui para o dia a dia da gente, não é tão bom. Mas para quem está no mercado financeiro e tem dinheiro, tem liquidez, tem prazo, tem muita coisa boa, oportuna, com essa renda fixa alta. Mas tudo também vai depender do viés e da necessidade de cada um, né? Se eu vou precisar do dinheiro no curto prazo para comprar uma casa, botar no meu negócio, esquece uma renda fixa longa, que não vai ter essa oportunidade, vai ficar na taxa de juros vinculado ao CDI em algo mais líquido. Mas o custo de oportunidade, ou seja, o custo de eu ficar no CDI, ele é alto hoje. Não preciso tomar tanto risco, porque eu tenho um CD de 14,75, a gente tem reunião do Copom em quarta-feira, talvez aumente, algumas apostas estão dizendo que se mantém, mas talvez até possa ter um aumento de 0,25, vamos ver mais adiante. Com uma taxa de juros tão alta, eu não correr risco, eu estou ganhando um e pouco. Né? Então, esse viés, para quem não tem um prazo muito claro, ficar na renda fixa vinculado aos juros parece ser bom. E também tem outra coisa, se eu tenho um receio, se cada dia pode chegar alguma coisa nova, tem uma novidade, como tu mesmo falou, Paulo, eu tomar um prazo agora, seja vincular a inflação ou vincular a um título pré-fixado, eu tenho que estar muito claro de qual direção isso vai tomar. Né? Porque eu vejo muita gente falando, e às vezes isso acontece muito, principalmente em momentos de juros mais de baixo. Vou dar um exemplo aqui, né? Talvez voltar aqui para o gancho para vocês entenderem. A pandemia, o juros estava, sei lá, chegou a 2%, né? Mas quando ele estava 3%, 4%, tinha muito cliente comprando o CDB pré-fixado de 8%, porque era 200% CDI. Sim. E o que o assessor tradicional, como faz, o outro gerente, estamos ganhando 200% do CDI, tem uma oportunidade de 200% do CDI. Acho que vale muito a pena. Mas 200% do CDI na época era 8%. A gente costuma falar, esquece vincular o teu objetivo ao CDI. Não é o CDI o teu objetivo. O teu objetivo é a inflação mais uma taxa. Né? Tu tem que ganhar, pelo menos ganho real. Um ganho real. Sempre vai ser, principalmente no longo prazo, no longuíssimo prazo. Eu quero ganhar a inflação mais uma taxa. Que é essa taxa quanto que eu vou ficar mais rico de fato.
Então não pode ser vinculado ao CDI. Por que eu falo isso? Porque muita gente fala, pô, tem a oportunidade de ganhar 100% do CDI, 150% do CDI. Só que se a inflação for muito alta, não importa isso. Né? E aí, voltando atrás, contando esses casos, na pandemia eu vi muita gente, pós-pandemia, muita gente comprando CDB de 8% lá, porque era 200% CDI. Só que a inflação foi 12%. Esse cara perdeu dinheiro. Sim, não com ganhou certeza, dinheiro. perdeu valor aí. E a mesma coisa agora. Pô, tem oportunidade de longo prazo, tem CDB a 15, CDB a 16, tem debênture pré-fixado a 14,5 líquido. Tem, tudo isso tem. Só que se tu não tiver o prazo certo para isso, se eu acho que os juros vai a 10, se eu acho que os juros vai a 10, não, perdão. Se eu acho que a inflação vai a 10, né? E o prefixo a 14, se a inflação for a 10, eu vou ganhar de fato 4. Inflação mais 4 é o suficiente para o meu planejamento? Essa é a pergunta, né? Quanto que eu preciso ganhar? É isso que a gente precisa entender antes de ver qual a melhor oportunidade de fato. Mas, né, para não fugir aqui da pergunta, eu acho realmente que tem muita oportunidade em pré-fixado, renda fixa pré-fixada e renda fixa inflação. Para quem tem prazo. Né? Eu não vou pré-fixar no curtíssimo prazo, eu acho que a inflação vai subir muito. Prefiro alongar um pouco mais. Ô, Dayan, e esse negócio aí que parece toda semana aparece um cara novo na internet e fala assim, a bolsa tá barata, compre. O que você acha disso aí? Então, eu acho que sim. Quando o juros está... Quando a gente compra bolsa, né, ou ativos de risco, quando o juros está alto. Porque geralmente quando o juros está alto... O dinheiro vai para renda fixa. Exatamente. E o dinheiro sai da bolsa, né? Então ela fica mais pressionada. Então, assim, acho realmente que tem ativos que tem um valuation, assim, para trás, né? Acho que tem espaço, tem oportunidade, tem muita coisa que ficou para trás, que está barata em si, mas ela não é uma escolha simples, assim, sabe? Não é só, vou fechar o olho e escolher aqui qualquer. Não, sem dúvida. Eu acho que até porque o Ibovespa está às máximas em si. Né? Pô, cansei de ver cara que vai lá, faz stock picking e depois não consegue bater nem o índice, entendeu? Exato. Aí você fala, pô, né? Então, mas eu acho que sim, tem oportunidades na bolsa? Tem. Eu, Dayan, particularmente, gosto de atuar mais, né, a gente comenta, orientar mais quando tem um espaço maior, assim, de oportunidade, de upside, digamos assim, né? E eu normalmente gosto de entrar mais quando o índice como um todo, independente de qual ação em si, mas o índice como um todo está um pouco mais para baixo, assim, né? Existe um drawdown, quando a bolsa bate no topo e depois ela cai do topo, a gente faz uma medida que chama drawdown. Eu gosto de, quando o drawdown está mais em 10, 15 ou até 20%, é onde vai alocar mais, quando tem mais medo. Né? Recentemente a bolsa deu uma esticada, eu, taticamente, no curto prazo, preferia ficar um pouco mais de fora. Né? Mas acho que, dependendo do plano e dependendo do prazo que tu tem, talvez tu tenha sempre que ter, né? Bolsa. Às vezes mais, às vezes menos. Né? E tem operações com capital protegido, né? Para quem não está acostumado, tem aquele o fantasma das ações, eu não conheço, eu não quero, eu não vou. Não, calma, né? Você pode entrar em alguma operação com capital protegido, onde tu vai começar a sentir o que é o mercado de ações. Não precisa ir lá comprar um monte de ação e ficar querendo saber a hora de se desfazer. Sim. Como é que é o perfil de cliente de vocês? Assim, tipo, o cliente, sei lá, eu, por exemplo, tenho minha carteira pessoal na física e tal, eu sou um cara muito envolvido com as minhas escolhas, assim, sabe? E como é qual o perfil de cliente que vocês têm? Vocês vão lá, estudam o caso de cada um, monta lá a alocação e tudo mais. Os clientes, eles dialogam bastante com vocês sobre isso ou não? Ou, enfim, se você puder compartilhar um pouco sobre isso, Dayan ou Henrique. Cara, eu vou começar porque o meu é mais breve, porque eu estou pouquíssimo tempo ali e os clientes que eu tenho até agora, eles estão muito confiando em mim. Eles não são os que fazem os movimentos sozinhos, salvo uma exceção. Então, o que a gente senta e conversa, eles falam, não, então se está dentro do meu planejamento e tu está me falando, claro, se eu chegar, vamos botar um pouco de ação na tua carteira, a maioria dos meus hoje, não quero. Vamos ficar em renda fixa por causa desse momento que tu falou agora, né? Pô, é um momento de renda fixa, né? É e não é, vamos lá, vamos ver o de cada um. Mas a maioria dos meus, por enquanto, nesse perfil. Eu acho que falando do escritório em geral, olhando os clientes do escritório, né? Eu acho que todo mundo
como eu te falei, a gente tem esse viés do plano, do planejamento. Então todo mundo sabe quanto que tem que ganhar. Eu tenho que ganhar a inflação mais 5, eu tenho que ganhar a inflação mais 5,5, inflação mais 4. Cada um tem o seu plano. E dentro dessa composição, a alocação ela é dinâmica, né? E tem uma coisa, até eu sempre falo para eles, é muito difícil um cliente montar uma alocação, seja ele participante, né? Vou sempre me envolver aqui, vou decidir, ou alguém que não me passa mais as orientações e eu vou seguir com o plano de vocês. Mas acho que todo mundo demora um tempo para fazer a alocação ideal, digamos assim. Né? E a gente orienta isso. Né? Ninguém chega, pode ser uma pessoa com R$1.000 ou com 10 milhões de reais, não vai montar a alocação do dia para a noite. Por quê? Terminando o cupom na quarta, daqui uma semana tem, sabe, tem uma tarifa do Trump, daqui outra semana tem guerra acontecendo, então isso é muito dinâmico. E essas decisões de alocação, ela é uma constante, né? Então, assim, às vezes o cliente demora 6, 9 meses para montar o ideal da carteira que ele gostaria de ter ao longo do tempo. Né? Por quê? Porque ele vai colocando aos poucos. O nosso perfil de cliente, né? Eu sempre falo que qual que é o cliente ideal lá pra gente? É um cliente de longo prazo. De longo prazo, não importa o tamanho dele. Importa que ele tenha essa visão de longo prazo, porque isso vai fazer ele tomar as decisões mais assertivas. E fica mais fácil o nosso trabalho ao longo do caminho. Né? E acho que, de fato, a maioria dos clientes ali confiam bastante no trabalho dos assessores que estão atuando no dia a dia com eles. Mas por quê? Porque desde o início, desde quando eles sentam lá, a gente explica o porquê que a gente está fazendo aquilo ali e como que se faz. Então, a gente... acho que todos os assessores que atuam diretamente com o cliente entendem que é um caminho de entender o que ele quer, fazer um plano e mostrar o porquê, qual que é o caminho. Depois, qual remédio que eu vou tomar é indiferente, entendeu? A gente precisa entender onde que dói primeiro e fazer o plano para isso. E na Bridge Invest vocês atendem tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Acho que isso está claro. E tem um perfil mínimo, um valor mínimo de portfólio. Tem algumas empresas que criam, né, aquelas camadas lá, os tiers e tal. Ah, só atendo a partir de tanto e tal. Como é que vocês enxergam isso? Então, eu sempre fui contra, assim, passar uma régua, né? Só que tendo acima disso... Criar um filtro ali, né? Mas como tu vai fazer isso, né? Tipo, é como se fosse um médico e falar, não, eu só faço cirurgia, não. Se tu tiver aqui com o braço quebrado, né, com qualquer outro problema, eu não vou te atender, eu só faço isso aqui. Não dá para ser assim, né? Primeiro porque como é que eu vou saber quanto que o dinheiro tem, quanto que o cliente tem sem atender ele de fato? E se eu tô ali no primeiro atendimento só tentando descobrir quanto que ele tem para ir fazer o meu melhor, pô, eu já comecei errado, na minha opinião, né? Então, assim, a gente tem que atender todo mundo da mesma maneira. O que vai mudar, de fato, é o que ele vai consumir, né? Quais produtos, né? Quais a diversificação ou que ativos que eles vão ter dentro da carteira. Uhum. Basicamente, eu acho que desde o cliente dos menores até os maiores, eles têm até produtos que se repetem ali dentro. Né? Porque não é o valor mínimo que determina como a gente tem que trabalhar. Né? Então, hoje a gente não, respondendo a pergunta, Paulo, a gente não tem um assessor ali limita eu acho legal pra caramba a entrada. A gente tem que assim, eu até falo brincando, a gente vai entregar bem mais na frente do cliente até ele virar de fato nosso cliente. Né? A gente vai entregar o planejamento, a gente vai sentar junto com ele, vai entender toda essa... Até ali você não recebeu um centavo, você está implantando, nada. né? E aí, de novo, ele vai demorar 6 meses a 9 meses para talvez transferir o dinheiro, alocar, fazer o que ele tem que fazer do jeito certo. Né? Só que isso é tempo, então tu precisa entregar na frente, precisa mostrar serviço. Mas eu acho coerente essa visão com o que vocês falaram de longo prazo, né? Com a proposta da Bridge, né? Tipo, é totalmente coerente com o posicionamento, com a visão que vocês têm de como lidar com os investimentos. Exato, e tem outra coisa, né? Como a gente fala de patrimônio, né? Que é a formação do patrimônio ao longo do tempo, às vezes tu vai estar líquido, e às vezes eu vou estar ilíquido. Investir no meu negócio, tenho nada na conta. Ou não, agora vendi meu negócio, vendi minha casa, ganhei uma herança, qualquer coisa, agora eu tenho dinheiro na conta. Só que tu não vai saber quando isso acontece se tu não tem um relacionamento de longo próximo com o cliente, de longo prazo, tu não tratou ele bem quando ele era pequenininho até quando ele foi grande. Acho que tem vários casos ali na Bridge que a gente começou, talvez o cliente começou a se relacionar com a gente com um valor irrisório, pequeno, né? Porque ele
estava naquela coisa. É construção do patrimônio. Se o cara já tivesse o patrimônio formado, ou só for buscar quem tem patrimônio formado, eu vou estar brigando com um nicho muito pequeno, né? E a gente não consegue descobrir isso sem ter, de fato, um relacionamento verdadeiro com o cliente, né? Então, tem muitos, né, inúmeros clientes, acho que todos que começaram pequenininho, vendi uma empresa, de repente o cara ficou grande. A empresa virou cliente. Ele, os sócios da empresa, e assim vão indo, entendeu? Sim, Isso que é a beleza de se relacionar desse jeito. se a empresa ficasse, por exemplo, nesses paradigmas aí, às vezes ele economizou tempo com o cara, mas ele perdeu um baita de um potencial do investidor a longo prazo, né? Exatamente. E a questão de ser hub, as pessoas elas têm carro, elas têm casa, elas querem viajar, elas vivem. Então a gente pode atender de diversas formas. E a partir do momento que ela mostrou que ela quer ser cliente, é porque ela está interessada em formar um patrimônio. Então ela vai ser um cliente em potencial para sempre. E acho legal comentar, né, que a Bridge não tem, apesar de estar baseada em Joinville, né, vocês têm clientes no Brasil inteiro, né, até fora do Brasil, né, você comentou já. Tem cliente que está com a gente há tanto tempo que está fora, cliente no Japão, em Londres, em alguns lugares aí. Pô, legal, muito bom isso. Muito legal. Muito bom. E o que mais? Vamos lá para ti, Henrique. Como é que vocês enxergam aí criptomoedas? Não sei se é um assunto que passa lá às vezes no escritório. Cada vez mais. Assim, a gente vê um movimento muito forte aí do Bitcoin, enfim, altcoins e tudo mais. Criptomoedas chegam a compor um asset allocation dentro da Bridge ou não? Como é que vocês enxergam isso? ETF, né? De cripto. Eu vou devolver para o Dayan. Bora lá, Dayan. Vai responder com mais propriedade. Eu acho que faz parte, né? De novo, assim, a gente não tem uma inibição de algum tipo de ativo, né? Eu acho que cada vez mais faz parte do dia a dia. Eu acho que o percentual de exposição é a grande pergunta, né? Vou ter 50% do meu capital, vou ter 1%, vou ter 2%, 3%, 5%. Eu acho que todo mundo pode ter um pouco, sim, desde que esteja possível dentro do planejamento que ele quer e esteja alinhado com aquilo ali. Se uma pessoa precisa do dinheiro em 6 meses, acho que não é o caminho. Sim. Agora, se eu estou pensando no longo prazo, que normalmente nossos planejamentos são de longo prazo, aí faz parte da composição, normalmente via B3, né? Via ETF de cripto, e não fazendo uma carteira fora, até porque Hash 11 da vida. Fica fora do nossa regulamentação, né? Não tem como. Eu justamente fiz essa pergunta, né? Um pouco uma curiosidade minha, assim, né? Porque você às vezes pega um perfil, assim, né? Uma casa mais focada em longo prazo e tal e tudo mais. Como é que essas questões, vamos dizer, entre aspas, né? Um pouco mais novas, como é que elas estão entrando na composição do capital e tudo mais, né? O que eu tenho percebido é que vamos colocar entre aspas, defensores das criptomoedas, eles têm um viés, de certa forma, radical. Pelo menos os que eu conversei ultimamente, que ou é tudo em cripto, ou é nada. Sabe? Então, não, porque é cripto isso, e enumera uma série de vantagens, e aí quando eu mostro que tudo bem, concordo, mas tem vantagens em manter o teu patrimônio em reais também, e eles, não, é cripto. Assim, acho que nem ao céu, nem ao inferno, né? Eu acho que tem espaço para elas na carteira. O quanto depende do planejamento que o Dayan falou, que a gente traça lá no começo, planejamento, e principalmente visando a liquidez. Eu tenho uma certa dificuldade, porque por ser de banco, eu sempre olhei para o lastro. Cadê o lastro? Me mostra o lastro. E a cripto demorou muito para mostrar o lastro dela. Eu falei, cara, mas e se beleza, vou ter minha carteira em cripto, aí eu tenho uma emergência, preciso usar. O pessoal falou, não, isso é só tu ir ali resgatar, isso aqui. Vamos lá, vamos ver essa questão aí, mas está se mostrando cada vez mais claro agora, né? Essa questão de lastro, de onde usar. Eu fui um cara muito reticente, assim, a criptomoedas e tal, assim, por muito tempo eu não queria nem entrar muito, assim, nesse assunto, entender e tal, mas aí eu fui vendo cada vez mais a resiliência, né, de algumas criptos e tal, falei, cara, preciso entender esse negócio aqui, e aí eu fui começar a estudar mais, pesquisar mais, acabei me interessando bastante pelo assunto e tal. E, enfim, acabei fazendo algumas movimentações em cripto, mas até para conhecer um pouco melhor. Exato. Eu acho que tem demanda, assim, tem cliente que se interessa, procura, faz sozinho em alguns casos, ou até de mandar o próprio dinheiro para fora na sua própria carteira, na sua wallet. Mas quando
quando vai formar dentro da composição do patrimônio, da alocação, aí a gente sugere mais fazer isso internamente, via B3, né, pelos ETFs, e que agora tem cada vez mais, né? Não, pô, depois que começou a ter o ETF de cripto, é até engraçado, você olha nas análises gráficas lá e tal, né? Você vê o momento que acaba entrando os ETFs no mercado, tem uma baita de uma pernada lá nas criptos, né? Claro, e tu traz essa liquidez que antes faltava um pouco, né? Então dá uma melhora aí no dia a dia. Sim, legal. Eu acho que algo que cabe ressaltar também é que, assim, a gente olha, como a gente está trazendo aqui até repetidamente, para o patrimônio como um todo, tanto que tem a questão do cliente que ele tem fundo de pensão, a previdência lá da empresa, e que ele não pode portabilizar isso aí, que tem que ficar em determinado lugar. Mesmo aí a gente ajuda ele, né? Teve um caso, um cliente que veio para mim há pouco tempo aí, e ele mostrou assim, eu tenho isso, mas eu não posso. Mas tudo bem, a gente ajuda, mesmo em outra instituição. Não pode trazer, mas tu tá trazendo o que pode pra gente, tá confiando no nosso trabalho. Então, quando tu fala de cripto, ainda que ele tenha numa dessas plataformas, pô, vamos lá, vamos olhar, vamos ver que sentido que isso faz na tua Isso é carteira. legal pra caramba, cara. Isso é legal pra caramba. Eu lembro uma vez eu já passei mais de uma casa. Eu lembro, tava bombando um puta de um momento e tal. Eu falei, cara, quero comprar título do Tesouro. E eu falei, vou fazer uma baita de uma marcação ao mercado aqui, vou embolsar uma bela de uma grana numa janela tal. Aí eu fui pedir ajuda lá pro meu assessor na época, o cara começou a me enrolar daqui, me enrolar de lá e tal. Aí eu fui ver o que ele tinha passado com o direto comprado do Tesouro, vi que tinha um spread ali e tal, mas pô, fui falar com ele. Aí conversando e tal, ele falou, porque não tem almoço de graça, né, você sabe. Então, mas o cara foi tão arrogante comigo, que eu falei assim, cara, acabou, tô levando embora meu portfólio para outro local, entendeu? Eu sabia que, tipo, eu ia pagar um pouco a mais para deixar comprado pela casa, entendeu? E não eu comprar diretamente pelo Tesouro, né? Mas tem muito a ver com isso daí, né? Às vezes, pô, você tem que saber, tem momentos que talvez valha a pena você não ganhar ou não ganhar tanto, mas visando o longo prazo, a relação com o cliente, entendeu? Se o cara ganha, né, pô, no final das contas você vai ganhar também. E ele espalha as boas notícias. Né? Por isso que a gente estimula ter um objetivo na carteira. Eu quero ganhar inflação, preciso ganhar a inflação mais 5, inflação mais 6. O que tu vai usar para ganhar a inflação mais 5, inflação mais 6? Vai depender do momento. É a parte de tática que a gente chama, né? Que o momento está melhor para pré-fixada, para renda fixa, para ações, para cripto. Isso vai mudar. Estou no mercado desde 2009, uma hora é só ações, outra hora é cripto, outra hora é ouro, outra hora BDR, o Bolsa Americano. Isso vai trocando de tempos em tempos. É a parte tática. Mas o teu plano, a tua alocação, ela não deve mudar. Ela só deve mudar se a tua estratégia mudou, se o teu objetivo mudou. Então eu tenho um plano, preciso ganhar a inflação mais 5, inflação mais 6. Se nada no meu plano da vida mudou, eu preciso realmente mudar minha alocação só porque agora a cripto está andando? Não sei, tu está ganhando inflação mais 5, inflação mais 6? Não está ganhando. Então a gente estimula a acompanhar isso, e o que o Henrique falou de falar, bom, eu tenho uma previdência que a maior parte do meu capital está fora. Eu só posso escolher esses fundos aqui, qual que eu vou escolher? Se eu ignoro esse cara, né, se eu tenho um plano e eu só considero que está dentro do nosso guarda-chuva, cara, não resolve isso a vida dele, porque a maior parte dele está lá fora. Né? O que importa é na última linha disso. Está ganhando inflação mais 5, ele pode estar ganhando inflação mais 10 comigo, mas se lá ele está perdendo, ele não vai conseguir chegar no objetivo que ele quer chegar, e lá na frente a conta chega para ele. Né? Então, a gente sempre estimula que a pessoa veja o patrimônio dela como um todo, independente de onde esteja, e tente entender, né? Tente não, né? Entenda quanto que o patrimônio dela tem que ganhar acima da inflação para ela chegar onde ela quer chegar. É isso, essa é a conta que todo mundo podia fazer sozinho, inclusive, né? Porque a decisão vem depois disso, né? Aonde, o que investir, o que comprar, como alocar, isso vem posterior, né? E quando tu tem isso, fica muito mais fácil conversar para onde tu vai. Como um cliente chegar com uma abordagem, recebi um construtor aqui, trouxe imóvel na planta, será que vale a pena? Não sei, quanto que é... E vocês discutem isso também com o cliente, ajuda ele a tomar esse tipo de decisão? Toda e qualquer decisão relacionada ao mercado financeiro, a gente ajuda ele a fazer a conta. Porque isso é de educação, né? Porque assim, isso vai muito além assim, né, do trabalho tradicional da assessoria, né? Pô, vocês apoiam os clientes
a tomarem grandes decisões na vida deles relacionadas a dinheiro, né? Sim. Não é só simplesmente qual ativo comprar ou vender, assim, né? Vai muito além disso, né? Eu acho que a gente não pode lidar só com, bom, tenho dinheiro disponível, o que eu faço agora, né? Eu nem consigo começar desse jeito na conversa. Eu falo, não, calma, peraí. A conversa volta um pouquinho, né? Não é o que tu vai comprar, mas primeiro o que tu tem que comprar, o que tu tem que ganhar. Então a conversa vem bem antes disso. E nessas conversas, quando tu tá conhecendo o teu cliente, tu entende o que ele precisa fazer. Pô, quero comprar uma casa, esse é o meu objetivo maior. Pô, se vou financiar, vou pagar à vista, como é que eu faço essa conta? Porque a pessoa não sabe, às vezes, fazer isso, né? A gente mostra, o nosso trabalho é educacional, né? Ô Henrique, o negócio que eu odiava, um dos bancos aí, que eu ainda sou cliente, mas enfim. Toda vez que pingava um dinheiro na minha conta, o gerente me ligava. Aí, quando eu precisava do gerente, eu nunca conseguia falar com ele. É isso aí, né? Vivi muito isso, cara. O que eu vou te dizer? Não, mas na hora que o Faz Me Rir passa na conta lá, o cara te liga rapidinho. É isso aí mesmo. É um atendimento reativo, né? Porque dependendo do banco e dependendo da atuação desse gerente, um gerente pessoa física, ele atende na carteira dele de 1.500 a 2.000 pessoas, até 3.000 pessoas, dependendo da carteira. A nossa carteira é bem menor em número de clientes para que a gente possa fazer isso. Senão a gente não consegue fazer o trabalho dessa forma. Entendeu? É na proporção, assim, mais de um private, assim? Eu acho que sim. Na verdade, assim, minha opinião, tá? Todo mundo devia ser tratado dessa maneira. Seja o varejo com R$1.000 ou o private igual. O que a gente faz é um trabalho, né, eu acho que deveria ser feito dessa maneira, de fato, assim, em qualquer lugar, de qualquer jeito. E o profissional pode fazer. Se eu estou na caixa, eu posso trabalhar dessa maneira. O que vai mudar são os produtos. Mas a abordagem ela pode ser feita. Se eu estou no Banco do Brasil, no Itaú, em qualquer outro lugar, eu posso fazer isso. O profissional tem essa possibilidade de atuar dessa maneira. Às vezes é o viés dele, do escritório em si, ou não. O nosso trabalho é desse tipo, né? E aí acho que isso nos permite também... É até engraçado, porque o cliente tem uma... A gente não vende produto, né? Ninguém ali fica... Pô, vou ligar para falar isso aqui. Aí, quando a gente fala com alguém, ou surgiu uma oferta pública de renda fixa de uma empresa qualquer, que vai captar pré-fixado, inflação e dólar mais tanto. Cabe isso para todo mundo? Não, cabe para quem tem... E a gente já sabe o planejamento de cada um. Então, quando a gente fala com o cliente, fala, pô, olha, a gente queria alocar até 10% do capital em pré-fixado, a gente está em 2%, vamos aumentar mais 2%? Tem essa oportunidade, tem aquela. Sim. E o cliente vai escolher o que ele vai seguir. A conversa não é assim, olha só, esse produto é muito bom, cabe no teu planejamento ou não cabe? Vai te fazer chegar onde tu quer chegar? Cara, isso é demais, assim, eu acho que, pô, vocês estão de parabéns aí por esses anos trabalhando dentro dessa ótica e eu posso dizer que são poucas casas que enxergam o universo financeiro por essa perspectiva. Eu acho que no mercado financeiro a gente é muito... muitas casas, muita gente como que fala, ela não é vislumbrado pelo dinheiro, né? Pela possibilidade. Eu acho que isso é super legal, né? Tá meritocrático, tu pode fazer muitas coisas, dedicar, depende só de ti, essa é a beleza do negócio. Mas trabalhar dessa maneira não é simples, porque tu tá pensando no longo prazo e no começo é duro, né? Não era só no começo, vai anos até tu conseguir virar essa curva. Por isso que eu digo, a gente tem que ter um pensamento de fato de longo prazo. Se não tiver isso, se a pessoa está ali, eu quero chegar rápido, quero chegar logo, talvez não seja o melhor, o caminho mais fácil, né? Bom, vamos fechando aqui o nosso terceiro bloco. Falamos aí de mercado, alocação de ativos, tendências e vamos seguir a nossa conversa aí. Vamos lá. Olá pessoal, estamos aqui mais uma edição do Advisor Talks. Estou aqui com o Dayan Ângelo, sócio fundador da Bridge Invest, e Henrique Zabuni, assessor de investimentos aí na Bridge. Valeu pessoal pela conversa aí. Vamos discutir mais alguns tópicos aí, aproveitar esse momento aí de vocês aqui hoje, né? Falando um pouco do momento da Bridge, né? Como é que vocês estão se preparando para o futuro, né? Que vocês imaginam que tem novas tendências vindo no mercado? Vocês acham que a própria profissão do assessor
ela está num processo de transição assim entre assessor e consultor, né? Assim, a gente entende todas as questões de compliance, o limite ali até onde vai a assessoria e do planejamento, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Então, eu acho que o mercado ele vem evoluindo constantemente. Eu que estou há bastante tempo, né? Comecei assessoria lá atrás. De novo, era só ações, só mercado de ações, não tinha outros produtos, né? E outros tipos de serviço. E a gente a gente veio vendo isso evoluir bastante, né? Tanto as plataformas, né? Quanto o mercado mesmo, né? Quando eu entrei, acho que não tinha 1.000 assessores no Brasil inteiro, hoje, sei lá, não consigo, acho que deve 50, 60 mil, talvez. Né? Acho que a Dancord está próximo de 30. Credenciados, né? Credenciados, Então, exatamente. Mas atuantes, não. É um mercado que evoluiu muito, né? Eu lembro que quando a gente começou, a B3 fazia uma propaganda com o Pelé, inclusive, para trazer, falecido já, né? A gente tinha 300 mil pessoas que investiam na bolsa, eu acho, na época, era um número irrisório dentro do Brasil inteiro, depois a gente evoluiu isso muito. E eu acho que a gente tem ainda um mercado gigantesco, né? E em relação à profissão, eu acho que a profissão ela vai mudando, né? Acho que já está mudando, né? Várias possibilidades agora, né? Trabalhar fee-based, trabalhar via comissão, trabalhar como consultoria. Eu acho que a evolução do mercado e da própria plataforma fez com que a regulamentação ela é mais demorada, né? Um pouco, mas ela vem. E eu acho que cada vez mais a gente avança para um caminho do cliente poder escolher a maneira que ele quer ser atendido, né? Sempre Você fala aí em modelo de remuneração? Não é nem ser de modelo de remuneração, né? Como ele não é nem ser atendido, é como ele quer ter um negócio, né? O meu negócio contigo, como é que é a minha relação do negócio, né? Lá fora, o advisor ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem algumas regras também diferentes. Sim. Mas ele é mais parecido com um consultor aqui, né? Bem mais parecido com o consultor, exato. Não é exatamente não é que o consultor é o advisor de fora, né? Lá fora o advisor tem alguns complementos a mais do que o consultor. É quase que a mistura dos dois ali, né? E o cliente lá pode escolher, né? Eu quero trabalhar com performance, quero fee-based, quero distribuição mesmo e consultar contigo de tempos em tempos. Então, eu acho que essas possibilidades que o cliente vai ter daqui em diante faz bem para o mercado, na verdade. Agora a gente vai ter que ver como é que as assessorias e os profissionais vão se comportando. Tem muita gente que adota um tipo de modelo só para... Agora a gente faz fee-based, mas no final das contas tu olha lá e não está acontecendo o que a regulamentação gostaria que acontecesse de fato, né? De ter... Você acha que depois da 179 mudou alguma coisa de fato, na prática? Pouca coisa, tá? Acho que pouca coisa. Porque na verdade assim, a regulamentação ela vem para acelerar talvez essa mudança no dia a dia. Acho que ela vai mudando, mas assim, a grande mudança vai acontecer mais adiante. Assim, acho que tanto as assessorias como os clientes estão se adaptando. A busca pela transparência foi um passo interessante. Super importante, né? Não, desculpa, sim. Eu falei que eu não acho que mudou muito na prática, mas eu acredito que foi um baita passo. Um passo, né? Importante. E era necessário, né? Sim. Era necessário para isso acontecer. Mas acho que na prática em si, isso ainda é um movimento que demora um pouquinho mais. Mas, de fato, ele vem acontecendo. E tem até um lance assim que eu não sei até que ponto isso não é do brasileiro, né? Assim, discutindo com outras casas, outros colegas, essa questão do modelo de remuneração e tudo mais, né? Teve até um outro colega que falou com a gente, pô, a gente passou a emitir os relatórios e tal, mas os caras não olham isso, entendeu? Eles não... A gente tá fazendo, mas assim, ele não dá importância para isso, entendeu? Então, por isso que eu até perguntei para ti, eu falei, na prática você acha que mudou alguma coisa? A gente sentiu, ouvindo de outras casas, outras assessorias de investimentos, que na prática mudou pouco. Então, é o que eu acho também, assim. Para o cliente, na minha opinião, o que importa para ele não é quanto ele paga, é o que ele recebe de serviço. Para mim, a minha opinião é isso, né? E se tu faz um modelo de trabalho, eu posso ter um modelo de remuneração fee-based e atuar super desalinhado com o que ele precisa, de fato, né? O assessor. Ou eu posso trabalhar com repasse
e ter um trabalho super alinhado com o que ele quer. Então, eu acho que isso muito é a postura do profissional, de fato, e o que ele entrega na hora do serviço. Por isso que também a gente sempre me questionaram isso, né? E o trabalho vai ser consultoria, vai ser distribuição, vai ser, né, baseado no repasse. Hoje, né, o mercado, hoje, na ocasião, quando a gente montou o vídeo lá atrás, o mercado não existia, eu acho que não existia demanda suficiente para trabalhar do jeito que a gente queria trabalhar, como consultoria, né, e cobrando. Bom, você vai conversar, você está aqui comigo, e eu vou te pagar uma consulta, que é uma consulta médica, né, eu vou pagar e fazer isso. Acho que não tinha tanta demanda para isso. O mercado, o público ainda ele precisa evoluir um pouco. Primeiro, precisa aprender um pouco mais sobre educação, planejamento. Agora eu posso escolher, agora eu já sei, eu posso escolher como é que eu quero ter esse relacionamento aqui com o meu assessor, com o meu consultor, com o meu conselheiro. Então, de novo, né, só repetindo, acho que sim, teve pouca mudança na prática, mas acho que isso é uma esteira, vai aumentando, né, essa mudança. Mas eu acho que no final das contas é a postura do profissional e a maneira que ele trabalha que vai influenciar se o cliente né, quer um lado ou outro, né? É isso que eu te falei, é muito mais do que ele recebe do que ele paga. O cara não olha lá, mas se eu tô recebendo o que eu tô querendo, o que eu tô buscando, né? Eu acho que esse relacionamento é o que vale. Lá na Bridge hoje vocês conseguem oferecer esses dois modelos ou não? O Safra recentemente habilitou a parte de fee-based, né? O cliente pode escolher se ele quiser, mas 99, quase que 100% dos nossos clientes atuam no maneira tradicional. Não, até porque eu logo que comecei a ter contato com fee-based, commission-based e tal e tudo mais, a gente tem num primeiro momento, né, achar que o outro modelo é mais transparente do que o comissionado e tudo mais. Mas aí eu tava conversando, veio aqui, eu recebi o Habib Shahad e tal, e ele tava me mostrando cases em que o comissionamento é muito mais interessante para o cliente do que para casa. E aí eu fui percebendo que no final das contas não tem assim um modelo ideal, depende do portfólio, o cara que movimenta muito pouco e tal, Se existisse entendeu? um modelo ideal, a gente não estava nem discutindo qual que é o melhor, a gente só escolheria o melhor, né? Mas não tem, porque precisa fazer conta, precisa fazer a dinâmica do cliente, o que ele consome, o que ele vai fazer, e aí o cliente precisa entender isso. E negócio de ser transparente, o assessor pode ser transparente mesmo trabalhando com commission based. Exatamente. Quanto que eu vou ganhar nesse fundo? Vai ganhar tanto? Tá aqui. Eu já tive casos de clientes que perguntaram, né? Isso mais para trás, quando eu estava ali no dia a dia com o cara. E o cliente perguntava, mas quanto é que eu vou gastar aqui? Quanto que eu vou pagar? Quanto vai receber? Até porque isso? É questão de prova, né? É que entre nós aqui, né, cara, a questão do fee-based não veio só por uma questão de transparência, né? Muitas casas estrategicamente metiam o pau no commission-based porque ela tinha um modelo de negócio diferente. Então era conveniente você sustentar uma narrativa de que o fee-based era mais interessante, né? Mas enfim, cara, são coisas que acontecem, né? E hoje eu acho que na prática também tem mais uma coisa, Paulo, que ainda não ajudou. Muitas instituições ainda não colocaram tudo isso na prática. Eu faço fee-based pela metade. Do fundo eu rebato. Corretagem eu não rebato. Eu rebato, sei lá, eu rebato o fundo ou o negócio, mas o COI eu não vou fazer isso, né? Em renda fixa também não, o spread vai ser diferente. Então, não é... Tá um processo meio seletivo ali, entendeu? Eu uso quando me convém, né? Isso acontece, e outra coisa também, né? Não vou ficar te falando nomes, mas tem instituições que falam, é fee-based, mas pro produto tal, eu te dou um bônus. Aí não cobra o bônus, ele não cobra o bônus do cliente, né? Ele faz um acordo à parte com o escritório para fomentar de novo aquele produto, né? E daí tu cai fazendo aquele negócio de novo, no top-down. Porque ele só arrumou um jeito diferente de fazer a mesma coisa que ele já fazia antes, né? Pô, depois que eu descobri o Cash Invest, né? Aquele negócio lá pra quem nunca viu o Cash Invest, né? Você tem um cashback do investimento. Enfim. Mas cada panela tem sua tampa, né? Como se diz por aí, né? E como é que vocês estão vendo aí as metas para Bridge para os próximos anos, cara? Onde é que vocês querem chegar? Cara, de novo, eu acho que isso eu sou meio reticente de ficar falando de números, assim, né? De ficar falando, pô, a gente quer chegar em X bilhões, X não sei o quê.
Primeiro, porque isso estimula a pessoa a ficar olhando só o volume da captação, o assessor em si, é um pouco contra a cultura lá, né? Mas a gente quer crescer. Acho que a gente tem um modelo de trabalho que hoje está suficientemente pronto para escalar, para ter outros assessores, mas a gente precisa de gente com foco no longo prazo, né? E acho que o profissional capacitado, com paciência, com resiliência para trabalhar no longo prazo é o mais difícil. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Assim, posso colocar lá, queremos contratar 10 pessoas, cara, vai ser... Não é fácil trazer gente com esse viés, né? Então, assim, a gente tem... Obviamente, a gente quer escalar, quer deixar o escritório cada vez maior, mas a gente quer seguir fazendo um trabalho bem feito, né? Então, acho que mais do que botar ali quero dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, a gente obviamente quer, tem os nossos objetivos para isso, né, e o plano, mas eu acho que isso vai muito do dia a dia ali, de como as coisas vão acontecendo. Um pouco difícil de eu te dizer isso assim. Uhum. Quando eu falei, eu nem falei tanto assim em números, né? Mas, sei lá, a Bridge ser uma referência regional. Com certeza. Ou, enfim. Em relação a isso, sim, com certeza. A referência principalmente pelo modo de trabalho. Eu acho que a gente está em Joinville, né? Manchester está lá, tem outros escritórios. Acho que tem uns... Cara, a gente deve ter uns 4 escritórios da XP em Joinville, uns 3 do BTG, inclusive próprios do BTG direto, né? Além de ter outras assessorias e outras casas, né? É uma região que tem muito relacionamento desse tipo, né? Em Jaraguá a gente tem a Warren, que nasceu da junção da Patrimônio, com ex-XPs, que também está em Joinville. Então, assim, tem muito trabalho parecido, né? O que a gente quer é se diferenciar pelo serviço em si, né? Pela abordagem, pela maneira de trabalhar, e isso com certeza a gente não abre mão. Agora, se a gente vai fazer um trabalho bem feito com 10 pessoas ou com 50, aí não me importa, se seja bem feito, tá o que eu acho legal, eu vim de uma empresa com 80 mil funcionários, né? Tinha 100 mil, teve redução para 80 mil. Eventualmente as ideias que eu trouxesse de nível de gestão assim, impactariam na minha agência, não na empresa. E talvez a agência tivesse um reflexo nos números dela, a nossa participação. Ali, o que eu trago de aprendizado desses 12 anos de um grande banco, do que eu vi de gestão seja gestão do negócio, gestão das pessoas, impacta mais diretamente, sabe? Então é legal fazer parte da gestão trazendo o que eu vi lá fora para cá e tu vê isso virar mais rápido. Pô, a ideia que eu trouxe, troquei ideia com o Dayan, com o Jonathan, com o André, Vitor, João, enfim, com a equipe toda, eu vejo o reflexo mais rápido. Então, falando assim, onde quer chegar, óbvio que a gente tá seguindo o caminho, porque quem não sabe onde quer chegar não chega em lugar nenhum, né? E aí, quando tu mira e implanta uma estratégia que dá certo, é muito legal, porque tu vê um reflexo muito mais imediato do que uma empresa tão grande, assim. É igual tu virar uma pequena lancha e virar um transatlântico, né? A volta que tu vai dar é muito mais rápida numa lancha menor. E se a gente quer se transformar no transatlântico, pô, não sei, mas por enquanto a gente está seguindo um caminho bom, assim, dessa forma. Pode ser que aconteça, mas eu acho que a gente precisa ter gente boa dentro. Assim, obviamente a gente quer fazer um negócio cada vez maior, e eu sempre falo para você, o Henrique falou uma coisa no início ali, que sempre, cada assessor tem o seu jeito de atender, né? E a gente entende cada um lá como um pedacinho da empresa, né? Cada assessor, cada sócio que toca o negócio no dia a dia. E eu acho que a composição dessas pessoas é que vão fazer a empresa cada vez melhor e maior, né? Então, a gente tá aberto e quer que cada um se envolva e se envolva mais para fazer o negócio cada vez maior, né? E o bom de a gente ser relativamente pequeno é que a gente pode fazer do nosso jeito, né? A gente está começando, né? Começando, que eu digo, a montar a empresa. Não tem um negócio gigante que fica engessado, que é aquele jeito determinado, e não. Cada um faz parte, cada um traz a sua experiência, né? As suas ideias. Eu acho que isso a gente vai... E você consegue também construir uma relação muito mais próxima com os clientes, né? Por conta de ter ali vamos dizer, um círculo menor de pessoas e tal, né? Eu acho que sim. É interessante isso também, né? Muito bom. Bom, vamos pro Pitch Ampulheta aí, próximo bloco.
E aí, pessoal, você que está acompanhando esse vídeo com a gente, deixe seu comentário, faça uma pergunta para o convidado ou para toda a equipe do Advisor Talks. A gente vai adorar responder essa sua pergunta nesse ou nos próximos episódios. E para dar uma força aí para o Advisor Talks, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Pessoal, estamos aqui hoje com o pessoal de Joinville, da Bridge Invest, da Ian Ângelo, Henrique Zabunha. E vamos lá, agora chegou a hora mais esperada, que é o Pitch Ampulheta. A gente tem uma ampulheta aqui de 60 segundos, né? 1 minuto. E basicamente o Dayan tem 1 minuto para vender aí a proposta de valor da Bridge Invest. Bora lá, Dayan, preparado? Bora lá, acho que tô, né? Hã? Acho que tô. Com certeza tá, pô. Bora lá então, valendo. Bom, a gente é Bridge Invest, nosso papel aqui como assessoria é ajudar as pessoas a se planejarem, né, e entender o que querem fazer ao longo da sua jornada. Eu costumo falar que a relação com o dinheiro ali não é uma corrida de 100 metros, né, é uma maratona de longuíssimo prazo, e a gente precisa entender, e assim como o maratona, a gente tem que ter planejamento e entender o que precisa ser feito, né, e o nosso papel é justamente colocar no papel o que está na cabeça de vocês, né? Então a gente trabalha de uma maneira muito consultiva, entendendo o que as pessoas querem, colocando no papel e aí fazendo um plano para isso chegar aonde quer chegar, né? E executar isso. Eu acho que resumidamente o nosso papel é esse, né? Entender o que as pessoas querem fazer, colocarem no papel e se planejarem a executar a execução. É isso aí, muito bom. Palmas pro Dayan. Valeu. Muito tenso esse negócio de 1 minuto. É uma brincadeira. Pressão, né, É uma cara? brincadeira que Isso aí eu inventei junto com o Gustavo Araújo, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas enfim. Quando a gente se propôs a montar o Advisor Talks, né? Tem toda aquela questão que eu falei para vocês, que a gente montou primeiro o congresso e tudo mais, depois veio a ideia do projeto, do podcast. Mas a gente queria fazer um podcast, né, que não tinha um objetivo financeiro no projeto. Era um lance muito mais de conversar com profissionais, de discutir questões, atualidades, tendências e também um processo de educação financeira, entendeu? Porque todo mundo que vê no podcast aprende alguma coisa, ou aprende alguma coisa na teoria, ou na prática, ou sobre investimentos, sobre processos, ou assim, até também essa busca que tem tido muito grande nos últimos anos sobre a carreira do assessor e tudo mais, né? Então a nossa proposta sempre foi essa, né? O Talks, né? Da onde vem o Advisor Talks? O Advisor vem muito da profissão do Advisor, né? A gente olhou muito para fora e a gente começou a enxergar os assessores de investimento meio que caminhando mais ou menos com a direção como os advisors nos Estados Unidos, né? Então essa é a conexão. E o Talks era porque a gente queria romper muito com essa ideia das bolhas, né? Não, eu tô nessa plataforma, eu tô aqui, acolá e tal. E fala assim, galera, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? A gente tem que conversar e trocar ideias e buscar, né, nos enriquecermos cada uns aos outros, né? Então foi daí que veio o Advisor Talks e a gente falou assim, cara, queremos fazer uma conversa que seja uma conversa descontraída, uma conversa que tente trazer mais informações para o pessoal, que seja fácil, que seja simples. A ideia da ampulheta é um pouco brincar com essa questão do pitch, entendeu? Foi isso. Eu acho que eu deveria inverter, que é mais ou menos o que eu faço lá no escritório. Quando a gente vai fazer uma reunião, ao invés de eu falar, o que a gente quer escutar do cliente, né? Próxima vez eu vou levar uma ampulheta dessa e virar, né? Em 1 minuto me conta o que tu quer fazer. Me conta a tua vida em 1 minuto. Mas é mais ou menos isso. O que tu quer fazer? O que te traz aqui? É muito comum isso nas nossas primeiras conversas, que a gente quer fazer escutar, né? Sim. A gente até tem um método de trabalho lá que a primeira reunião é escutar a pessoa. Não, sem dúvida nenhuma. Legal. E muita gente tem dificuldade de escutar, né? Às vezes escutar é mais difícil, né? Às vezes a gente quer dar as respostas antes mesmo de entender as perguntas, né, cara? E a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Uma boa reflexão essa, né? Falar. E é legal esse lance de escutar. A gente, quando vai conversar com o cliente a primeira vez, faz o NDA, né? O termo de confidencialidade. Sim. E aí eu tava conversando com um conhecido meu, inclusive, mas que ele queria se tornar cliente porque ele não tava conseguindo mais fazer sozinho. 2 filhos, trabalho, blá, blá. E daí ele falou, cara, já que tu assinou aí o NDA, então eu vou falar, não é só 2 filhos, cara. Aí ele olhou, tá vindo mais um.
Aí eu falei, pô, que massa, me empolguei junto com ele, conhecido, ele falou, mas cara, não esquece que tu assinou aí, não é pra falar pra ninguém aí. Então tá bom, vamos seguir em segredo aí. Viu só, cara, que quis garantir. Parte jurídica, né? Bora lá pro bate-bola, Ian? Vamos pra última parte Quem vai aqui. com o bate-bola? Henrique, né? Pois agora. Umas Agora, hein? perguntinhas rápidas aqui pra conhecer um pouquinho mais da vida pessoal do Henrique. Tá bom. Tá? Vamos lá. Um filme. O filme, cara, a gente veio conversando na viagem aí, vou botar o Lobo de Wall Street, já que Bacana. eu me lembrei dele. Um livro. Eu tô lendo a Psicologia Financeira, no presente do Dayan, eu tô curtindo pra caramba. Não só porque é nesse assunto que a gente tá tratando aqui, investimento e tal, mas tá legal pra caramba. Fora desse assunto, o Arsène Lupin. Teve a série no Netflix, eu comprei a coleção toda e tô lendo ele também, bem bom. Um investidor. Cara, o Warren Buffett, o cara... O mestre. Cara, não tem como não lembrar dele, né? Uma cidade. Uma cidade, puta, eu gosto muito de Joinville, cara, mas uma cidade que me chamou muito, pô, marcou no meu coração, e eu não deveria trazer ela porque o Palmeiras ontem não ganhou do Porto, cara, mas o meu time do coração é o Joinville, tá? Mas o da TV, que eu sempre disse, é o Palmeiras. A cidade do Porto, pô, quero estar lá de novo. Legal. Um hobby. Futebol. Eu ia dizer surf, mas eu tô meio deixando de lado, então vamos no futebol. Uma música. Ou uma banda, né, também. Sim. Uma banda, uma música, meu Deus, cara. Vai mandar um Dead Fish aí. Tu viu lá, né? Eu transito em muitas vertentes, cara. Dead Fish. Eu também. Não, mas eu vou trazer o Das Aranha. Vou falar das Aranha aqui porque é lá do estado, é uma banda lá de Florianópolis, talvez muita gente que vai ouvir não conhece. Então vai lá ouvir que é bom pra caramba. Das Aranhas? Das Aranha. Aranha, das Aranha. É, Legal. D-A-Z-A, Das Aranha. Vamos buscar um pouquinho sobre ela. Desafio. Cara, o desafio é isso que eu tô vivendo agora. Eu tava num momento de estabilidade, tanto financeira, eu sabia quanto ia pingar de salário, eu sabia que eu não seria mandado embora, salvo se fizesse algo muito errado. E, cara, eu tô vivendo um negócio novo agora. Minha remuneração é pela produção, não tem mais aquele garantia do concursinho. Desafio, cara. Acaba se tornando um desafio pra vida toda, né? Pro completo, vamos dizer, não só pro profissional, né? O pessoal também. Chamei a minha família, não, né? Porque as crianças são pequenininhas ainda, mas a esposa também. Falei, e aí, vamos? Pô, bora, se é o que tu quer, vamos fazer. Sim, bacana, bacana. Um sonho, já pra aproveitar, né? Cara, um sonho. Um sonho. Cara, eu tô realizando todos os meus sonhos, cara. É difícil botar assim na mesa um sonho. Depois no final eu respondo. Beleza, um superpoder. Superpoder. Se você pudesse ter, né, um superpoder, assim, qual que você gostaria? Cara, eu queria ter o superpoder de... Bicho, que coisa mais difícil. Eu queria ter o superpoder de me teletransportar, cara, pra estar em vários lugares no menor tempo possível. Cara, isso seria demais, né? Pô, velho, tem as crianças, tem a esposa, tem o trabalho, tem os amigos, tem tudo, sabe? E o cara quer fazer tudo e... Pô, seria um baita superpoder. Nunca Sim. ninguém trouxe isso aqui, é a primeira vez, né? Porque todo mundo fala, queria voar, queria ler a Saber mente o que das o- pessoas, né? Queria ver o futuro e tal. Teletransportar é nova, é muito bom. Bora lá. Um medo. Pô, tenho medo de altura, cara. É o meu medo mesmo. É que assim, tem questões mais profundas, quando... Pô, não sei se vocês têm filhos, mas quando tu tem filhos, o maior medo que existe é perder eles, né? Mas para não ficar tão profundo assim, vamos lá, botar um medo de altura. Sim. Tem aqui um esporte, mas acho que já respondeu, né? Futebol. E um animal. É o cachorro, Dogzão. né? Adoro cachorro. Você tem cachorro? Tem, a gente tem a cocada lá em casa. Um caramelinho assim, porra, é o clássico caramelo. Adoro os coisas que caramelos, ela cara. faz, Vocês são extremamente inteligentes, dóceis, é bom demais. Sim, cara, faz umas coisas que não existem assim. Bacana, bacana. Uma invenção. Uma invenção, a máquina de teletransporte. Pô, ia matar duas, né, cara? Exato, Esse é um sonho, exato. né?
Se mandar mais uma, ele vai falar que tá registrando já a máquina. Eu tô patenteando. Um erro. Um erro. Cara. Meu Deus do céu. Cara, um erro. Puta, não sei dizer se é erro ou não é erro, mas eu queria ter aproveitado mais o meu vô que partiu muito cedo, sabe? E aí hoje eu ouço muita história, porque meu avô ele veio da Polônia, meu pai foi a primeira geração que morou aqui, e aí eu fico eles ouvindo histórias e eu não aproveitei, cara. Então devia ter ido mais lá na casa do vô, ouvir aquilo tudo e saber de onde minha família veio de fato, que veio de fora, né? Sim. E são coisas que você só vê depois que acontece, né? Só depois. Você já voltou pra lá, pra Polônia alguma vez? Não, Polônia eu nunca fui. Beleza, seguindo uma meta. Cara, uma meta é eu me firmar na Bridge. Fazer minha carteira andar de uma forma que seja orgânica, seja saudável, para que eu consiga ficar com esses caras aí por muito tempo. Sim. E pela troca de ideia que a gente tá tendo, tá alinhado com a cultura, vamos se dizer, né? Depende de ti, né? Depende de nós. Isso aí. Uma classe de ativo. Uma classe de ativo. Ai, cara, a minha carteira ela é de certa forma bem arrojada, assim, cara. E eu acho legal que com ações tu pode ser arrojado, pode ser conservador. Tem cliente que chega, não, eu sou conservador. Ah, beleza, ele compra VEG e fica a vida toda, ele é conservador. Então tu pode ser arrojado, conservador, tu pode fazer tudo com ações, opções, por aí vai. Então bota aí classe de ativos, que eu gosto muito de ações. Bacana. Acho que ficou um sonho, né? Acho que ficou para trás aqui para responder. Sonho do cara, ou da padaria. É, um sonho de doce de leite. Não, cara, o meu sonho é que eu acho legal porque assim, ó, a gente parte do planejamento ali falando com que idade tu quer se aposentar. E enquanto eu estava trabalhando no banco, e assim, não quero desmerecer o banco, porque eu conquistei muita coisa ali, né? Mas enquanto eu tava ali, cara, que nem o Dayan, quando ele fez essa reunião comigo, ele falou, com que idade tu quer se aposentar? Só não pode falar amanhã. Eu falei, porra, era isso que eu ia falar, cara. Eu queria me aposentar amanhã. Então, cara, o meu sonho... Talvez não dê, né? Mas... talvez seja difícil de alcançar o planejamento querendo se aposentar amanhã. Lá pode, né? O papel aceita tudo, a conta que não sei se vai fechar. Mas eu acho que o meu sonho, cara, é eu ser feliz com o meu trabalho, porque a partir do momento que tu alcança esse ponto, todos os teus círculos se tornam melhor, sabe? Pô, com a tua esposa, com os teus filhos, tu fica mais paciente, tu consegue sair com os teus amigos, consegue fazer tudo. Então, o meu sonho é ser feliz com o meu trabalho. Bacana. Isso. E uma coisa vai puxando a outra, não tem o que fazer, né? Sim, com certeza. Aquele negócio de dizer, não, na hora que tu sai do trabalho, tu fecha a porta e vai pra... Não. Cara, não existe isso. Sim. Bacana, legal. Cara, eu me senti tipo... A Xuxa fazia isso antigamente, tá ligado? E eu ficava vendo o programa da Xuxa assim... Eu ficava pensando... Marília Gabriela. Eu não tô mais sério, né? Eu sempre ficava olhando lá e falando, por que eu responderia nessas coisas? É difícil quando o cara tá aqui, cara. Olha, que quando você... Escrito no avião, da Marília Gabriela, eu não consigo não lembrar dos caras do Pânico lá. Por quê? É muito engraçado, cara. Ai, cara, demais. Pessoal, poxa, a gente vai chegando no final da conversa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de passar um tempinho com a gente, batendo um papo. Eu agradeço demais a vinda de vocês. Foram meses aí aguardando por essa conversa. Agradeço também o João, o Vitor, que estão aqui nos bastidores aqui com a galera de produção. O André, que tá lá em Joinville. Jonathan, que só vai vir para São Paulo amanhã, né? Amanhã é o grande evento, né? Do Safra Awards. Safra Invest Day. Safra Invest Day. É um dia inteiro lá. O Awards é no final só, né? É um dia inteiro de troca de experiências lá, de palestras, de gestores, de uma feira de negócios. Então a gente se relaciona com todas as assessorias lá com o pessoal do banco. E no final aí tem a premiação para os escritórios, os assessores e novas metas e objetivos para frente, né? Então amanhã a gente está com o time todo aí praticamente. Pô, vai ser legal, né, cara? Porque, o pessoal lá do Paulo Saldanha e tudo mais, os caras nos últimos meses têm botado muito escritório para dentro, né? Tá muito legal. Tá, assim, Safra Invest, né, especificamente, tá literalmente bombando, né? Isso mesmo. E agradeço, né, em nome do escritório aqui, de todo mundo, agradeço pelo convite, né, estamos abertos aí a próximas conversas. Quando eu for Joinville, vou lá visitar, pô. Sim, por favor.
Eu acho que depois dessa conversa deu para entender realmente que a Bridge Invest é uma assessoria de investimentos diferenciada no mercado. Quem se interessar pela Bridge, como é que faz? Como que entra em contato com a Bridge, os canais de comunicação, telefone? Fala aí pra gente. Pode entrar em contato com a gente tanto pelo nosso site, né, bridgeinvest.com.br, ou pelo aplicativo, pelo Instagram, que é Bridge Invest BR. Ou a gente está em praticamente todas as mídias, no YouTube, no LinkedIn, enfim. Vão conseguir alcançar a gente lá. No próprio, eu não vou saber, no HF, eu não vou saber de cor aqui o telefone do WhatsApp de atendimento Pega aí enquanto isso. O Henrique vai falando aqui. Aí tu procura aí o número. Cara, eu acho legal o Instagram porque ele é mais dinâmico, né? O site... Instagram é Bridge Invest BR, né? Isso. Se colocar Bridge Invest já vai encontrar lá, né? Legal. O telefone do nosso WhatsApp de atendimento é 47991929763. Então pode entrar em contato ali diretamente com a gente vai atendê-los. E eu sempre gosto de retomar uma pergunta final, né? O que você diria, Dayan, para quem está começando agora? Olha, se Dayan pudesse olhar no retrovisor e contar alguma coisa para você anos para trás, cara, que conselho você daria? Eu acho que assim, foco no longo prazo, né? E estuda, porque eu acho que assim, tendo conhecimento, e assim, não é o básico dos produtos, é relacionamento, longo prazo, a parte da teoria mesmo, de planejamento de investimento. Estuda bastante, domina isso e foca no longo prazo na hora do relacionamento com o cliente. Acho que isso naturalmente vai levar vocês mais longe. Acho que o que a gente faz ali na Bridge, se fosse o meu arrependimento, o meu erro, acho que é ter começado isso desse jeito antes, né? Acho que eu estaria mais... ter encontrado a felicidade no trabalho, como o Henrique falou, mais cedo. Mas é isso aí. Muito bom. Henrique, você gostaria de compartilhar uma mensagem final? Cara, é diferente ser assessor de investimento e ser gerente de banco. É bem diferente. E eu acho que o banco me trouxe uma bagagem bem boa, uma experiência bem boa. Eu aproveito nessa minha transição. E só falar para quem, de repente, está pensando em ser assessor de investimento, que não vai passar o dia analisando o mercado, analisando o gráfico, que é conversar. Então começa assim, ó, puxando papo naquela situação constrangedora de elevador, assim, quando tu tiver que ir do 0 ao 11 ali, que fica todo mundo quietinho, cara, começa a conversar ali, praticar, que é um bom espaço de treinamento, conversa com o caixa do supermercado, conversa com todo mundo. Que essa é a base do trabalho do assessor de investimento. Vai precisar saber, vai precisar ter o conhecimento, mas vai precisar ter relacionamento também. Sim. Obrigado. Yeah. É isso. Agradecer por mais um convite do Paulo. Estamos aí. Obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês. Obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, curte, comenta, compartilha, se inscreva aí no nosso canal. E obrigado aí pelo seu apoio ao Advisor Talks. Até a próxima, pessoal. Valeu!